comentários, tá? O lateral direito Mike tem duas propostas do futebol do exterior e o São Paulo vai analisar a sua situação com cautela. O Mike ele está afastado do elenco já há algumas semanas, desde o trabalho do Roger Machado, e assim permaneceu com o Dorival Júnior. Do que a gente tem de apuração, ele teve férias, assim como tudo. O elenco vai se reapresentar normalmente no dia 17, quando o Dorival deve conversar com o atleta durante o período de intertemporada para entender quais seriam os próximos passos. Por mais que o Dorival não tenha participado dessa situação, o departamento de futebol vai colocar a cargo do Dorival de ter o maior poder de decisão. Se o Dorival entender que o Mike tem trabalhado bem, que o papo com ele foi positivo e que ele realmente está se dedicando nos treinamentos, o Dorival chamará o Mike para completar o plantel. Mas, durante este período, chegou duas propostas para o lateral direito Mike. A informação foi dada pelo Ulisses Lopresti, lá do GE, e a gente confirma essa situação. Os representantes do jogador teriam uma oferta do futebol ucraniano e também do mundo árabe. As duas propostas seriam por um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Uma temporada, ou seja, até o meio do ano que vem. O São Paulo ainda não respondeu essas ofertas e quer analisar com calma toda essa situação. Até porque não há uma pressa para definir a situação do lateral. O São Paulo conta com o atleta, né, para ele ser reintegrado, para ele poder ter a oportunidade de ser reintegrado, mas também não descarta uma possibilidade de negociação caso o técnico Dorival Júnior dê o sinal verde. O Mike ainda está curtindo as suas férias, está aproveitando um pouquinho a sua família e depois deve treinar normalmente nesta semana, já ainda, na verdade, em separado, pelo menos em um primeiro momento. Jogo para você essa responsabilidade. Você negociaria o Mike por empréstimo com opção de compra? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Para a gente avançar, o lateral esquerdo Nicolas esteve na partida entre Catar e Suíça na Copa do Mundo no último sábado. Ele foi convidado pela Federação Suíça de Futebol, ele teve vários acessos lá durante a partida, teve acesso ao vestiário, teve acesso a vários locais ali do estádio, teve acesso também à concentração dos atletas, tudo feito um planejamento da Federação Suíça para tentar ter esse convencimento do Nicolas. A gente já contou um pouquinho sobre esses detalhes, né? A Federação Suíça quer fazer uma reestruturação no seu futebol, olhando para jovens garotos, olhando para jogadores que tenham dupla nacionalidade ou alguma descendência para poder levar para a seleção suíça num futuro não muito distante. Eles já estão fazendo um trabalho a longo prazo de renovação. Então, para isso, eles estão aventando possibilidades com jovens garotos espalhados pelo mundo. Eles viram essa oportunidade com o Nicolas e estão agora tentando convencer o atleta e seu staff de que a Suíça poderia ser um bom destino. Tudo isso porque o Nicolas ele faz parte de uma lista de monitoramento de diversos clubes no futebol europeu. O Barcelona é uma equipe que já enviou representantes para entender mais a sua situação. O Stuttgart, no período que ele fez o intercâmbio também na Alemanha, se interessou bastante pelos trabalhos do lateral. A Roma da Itália, e aí uma informação importante, é uma equipe que sinalizou em janeiro, nos últimos dias da janela de transferências, que gostaria de contar com o Nicolas e estaria disposta a fazer uma proposta nesta janela do meio do ano de algo em torno de 6 milhões de euros. E a gente sabe que o São Paulo precisa negociar jogadores, precisa realmente de uma quantia interessante, então possa ser que acabe fazendo um negócio com o Nicolas. Eu não gosto desse tipo de negócio, eu acho que o jogador, primeiro ele tem que entregar tecnicamente, ter oportunidades, coisa que não tem acontecido com o Nicolas, para depois ir para o mercado europeu. Mas a gente sabe que é um modo operante que a atual diretoria já tomou em algumas decisões mesmo na gestão anterior. Então o Nicolas é um lateral que é observado, ele estava treinando e jogando com a equipe sub-20, estará na reapresentação do grupo normalmente nos profissionais no próximo dia 17, e é um lateral que não só está sendo observado pelo mercado, mas também a Federação Suíça gostaria muito de levar o jogador. Se fosse você aí, o que você acha? Você esperaria um pouquinho para chegar à seleção brasileira ou um projeto suíço seria interessante? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Bora continuar trazendo mais informações do São Paulo. O Leão do México também foi uma das equipes que sondaram a situação do atacante Jonathan Calleri. O Leão do México ficou na parte intermediária da tabela no último campeonato mexicano, no clausura, melhor dizendo, e foi uma das equipes que sondaram ali a situação do atleta. E aí, quando a gente fala sondagem, é importante trazer, por quê? Porque essas equipes, elas começam com uma situação de sondagem. É natural no mercado. A sondagem nada mais é do que ligar para o jogador ou para o seu staff e entender as condições. Oi, tudo bem? O Calleri está disponível no mercado, a gente viu que tem 6 meses de contrato, quanto é que custa para uma liberação imediata do São Paulo, quanto ele ganha, quanto ele estaria disposto a ganhar vindo para cá, tem interesse de vir para cá. Então são algumas perguntas que são feitas numa sondagem para depois o clube entender se de fato seria interessante você avançar em algum tipo de negócio. E aí, o que acontece neste momento com qualquer clube que quer a contratação do Calleri?
chega até o staff e o staff leva para o jogador e o jogador veta veementemente porque ele quer permanecer no São Paulo Futebol Clube. Então, todas as sondagens que chegam ao Jonathan Calleri, pelo menos no momento, tem sempre essa barreira de quando chega no jogador as coisas não acontecem. O staff sempre trabalha, sempre busca alternativas, sempre conversa com algumas equipes, porque eu posso cravar para vocês, pessoas do entorno do Calleri, do staff do Calleri, empresários de Calleri, eles entendem que, cara, não faz sentido toda essa idolatria que você tem, todo esse amor que você tem pelo São Paulo. A gente está vendo uma questão de negócio, uma questão que é melhor você vai ganhar mais em outro local, você vai ir para um mercado que é competitivo tão quanto o futebol brasileiro, só que talvez tenha menos pressão e tudo. Então que quando chega no Calleri, o Calleri fala, não, pera, não tô nem aí, eu quero ficar no São Paulo. Então Boca, Orlando City, River Plate, León, até fiquei sabendo de uma coisinha de Estudiantes também. Sempre essas equipes que fazem qualquer tipo de ação para tentar a contratação do Jonathan Calleri acabam esbarrando no próprio jogador, que tem como filosofia a sua permanência no São Paulo. Eu sempre falo para vocês que a ideia do Calleri é sempre a mesma. Jogar pelo menos mais 2, 3 anos no São Paulo, depois desses 2, 3 anos, aí sim, ir pro All Boys, encerrar a carreira e aí depois aproveitar a sua aposentadoria. O que você acha dessa situação do Calleri? Eu acho que é uma situação que está começando a ficar dividida. Você renovaria com o Calleri? Se sim, por quanto tempo? Ou se não, se você acha que já é um fim de ciclo? Quero muito saber a sua opinião nos comentários, beleza? Avançar, preciso trazer mais 3 informações importantes. A primeira, o São Paulo enviará a proposta ao Hoffenheim para a contratação do Arthur Chaves e está otimista para a contratação do atleta. Você soube com exclusividade aqui no canal do Alexandre Vieira sobre o nome, que ainda era uma opção B caso não fosse avançar o Domingos Duarte. Você soube com exclusividade aqui no canal que o São Paulo tornou o atleta como plano A depois da desistência do Domingos Duarte. E você soube com exclusividade aqui no canal do Alexandre Vieira toda a ideia do São Paulo da proposta que seria enviada, e essa proposta será enviada entre segunda e terça-feira. As conversas iniciais foram positivas e produtivas com o staff do jogador. O São Paulo conversou com o Nassif, que é agente de jogadores, é o agente do Arthur Chaves, e o Nassif tem uma boa aproximação com o Rafinha, que fez uma intermediação ali pro Rui Costa poder conversar com o empresário do atleta. Houve conversas iniciais com o staff do atleta, o staff garantiu ao São Paulo que acredita que uma proposta de empréstimo seria vantajoso e que o Hoffenheim, que é o clube que tem contrato vigente com o jogador até o meio de 2029, estaria disposto sim a um empréstimo, que eles foram comunicados, basicamente, de que o Arthur estaria livre para buscar um novo destino e que eles veem no mercado brasileiro uma grande oportunidade, principalmente no São Paulo. E eles se baseiam muito em alguns casos como o do Marcos Antônio, que lá fora não era tão conhecido, que tinha um talento absurdo, só que no futebol europeu estava estagnado numa situação de pequenos mercados. E aí quando ele vem para o São Paulo e tem essa mudança de chave, e possivelmente se um dia o Marcos Antônio for sair do São Paulo, será para um mercado melhor do que ele estava antes de vir. Então, alguns casos que já aconteceram bastante dentro do futebol brasileiro, que o cara vai, volta e consegue voltar lá para o mercado um pouquinho melhor, um pouquinho mais maduro. Então, essa seria a ideia do staff, que sinalizou positivamente tudo, tá? E essa proposta do São Paulo, que será enviada ao Hoffenheim, ela tem todo o staff do Arthur Chaves moldando esse contrato. É porque o São Paulo meio que conversou com o staff, cara, a gente precisa fazer uma proposta que eles aceitem dentro das nossas condições. Então, todas as condições que a gente trouxe foram essas. O São Paulo vai chegar no Hoffenheim com uma oportunidade de um empréstimo com opção de compra, só que o São Paulo estaria disposto a, durante as conversas, colocar uma obrigação de compra caso ele batesse uma meta ali de 50% a 60% dos jogos disputados. Então, você envia uma proposta de um ano, com opção de compra, o São Paulo arcaria com 100% dos salários, o que para o São Paulo está tranquilo, porque na visão do São Paulo, o São Paulo tem condições de arcar, não é um alto salário, é um salário bem tranquilo para o São Paulo pagar numa condição de você ter uma contratação. Então o São Paulo entende que, por exemplo, é bem menos da metade do que o Arboleda recebia, por exemplo. E se trata de um jogador que é 10 anos mais jovem, já que o Arthur Chaves tem 25 anos. Então, com o staff, o Rui Costa trabalhando numa proposta, ela será enviada até terça-feira, no máximo, para o Hoffenheim, e existe uma expectativa bem positiva para que esse negócio possa acontecer e o São Paulo tenha aí finalmente o seu zagueiro, e a primeira contratação oficial, porque ainda o Victor Sá está quase, mas ainda não está 100% assinado. Então, essa seria a possibilidade do Arthur Chaves, o negócio do Arthur Chaves, essa é a temperatura correta nesse momento. Você acha que é um bom reforço? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Informação importante, Inestrosa no São Paulo não deve acontecer mesmo, tá? Eu vi uma notícia sobre o Boca Juniors estar interessado na contratação do Inestrosa, e aí eu vi uma página, acho que foi uma página do Vasco. Vasco tem concorrência, tem nova concorrência com Boca Juniors, além de São Paulo e Grêmio, na contratação do Inestrosa, era algo nesse sentido. E aí eu falei, pô, Inestrosa, né, morreu aquela história, como é que tá? Fui consultar uma pessoa do São Paulo só para entender como é que tava essa situação, porque o Marino Inestrosa é um nome bem avaliado, parece que não vai ficar no Vasco mesmo, se rolaria alguma coisa, o Vitor Sá deu aquela travada, mas que agora parece que vai, e a gente foi entender um pouquinho mais sobre essa situação. E aí essa pessoa falou, cara, posso ser sincero para você? Pode descartar.
Então, através dessa pessoa, do São Paulo, a gente sabe que o mercado é volátil, mas do que a gente conversou com essa pessoa do São Paulo, ele alega que pode descartar completamente a possibilidade de Inestrosa no São Paulo neste momento. Então, há um encaminhamento bem legal com o Victor Sá. Esse seria o ponto que o São Paulo vai buscar no mercado. O São Paulo não quer buscar mais jogadores para essa posição, entende que só o Victor Sá no campo de ataque, dos atacantes, seja de beirado de 9, o São Paulo já tem opções o suficientes. Então, o Inestrosa não estaria mais no radar do São Paulo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, pra gente avançar aí, bora falar sobre Arthur Chaves, que é o zagueiro aí do Hoffenheim, né? São Paulo está interessado. E o André Hernan traz aqui mais detalhes, né, sobre esse interesse do São Paulo e já preparando uma proposta para o clube alemão pelo zagueiro. André Hernan, São Paulo negocia a vinda do zagueiro Arthur Chaves e prepara uma proposta de empréstimo de 1 ano. A ideia do São Paulo é arcar com salários e colocar uma opção de compra para pagar no ano que vem, em 2027. No caso, seria no segundo semestre de 2027. Tá bom? Outro ponto, detalhe importante. O bom trânsito do Rafinha com o empresário do jogador pode ser um facilitador, tá? Então, o Rafinha é próximo do empresário do Arthur Chaves e pode ter uma ponte. Pode ser algo que facilite uma negociação para o Arthur Chaves vir jogar no São Paulo, tá? Tem, então, aí um laço, né, de Rafinha com o empresário do jogador. Então, a proposta que o São Paulo está preparando é essa. 1 ano de empréstimo com uma opção de compra, né, para pagar no segundo semestre de 2027. Tá? O São Paulo acabou que melou aí o negócio com o Domingos Duarte. Não vem mais, melou. Agora tem que partir para o segundo plano, para o plano B. E o plano B é o Arthur Chaves. Aí tem 25 anos de idade, estava emprestado aí para o Augsburg, né, da Alemanha, e pertence ao Hoffenheim. Ele estava por empréstimo já agora. Vamos ver se o Hoffenheim vai topar outro empréstimo, né? Porque às vezes o clube não quer ficar emprestando o cara toda hora, né? Então vamos ver se o Hoffenheim vai topar. Isso aí é os detalhes da proposta que o André Hernan traz sobre o São Paulo, tentando aí o zagueiro brasileiro, tá? O zagueiro brasileiro, o Arthur Chaves. Aí já dei minha opinião em vídeos anteriores, não conheço o jogador, né? Não acompanho o Hoffenheim nem nada. As pessoas que conhecem ele, tá? Sempre vi aí coisas positivas, tá? Pelo que eu vi aí, me parece uma aposta aí interessante. Não tem 30 e poucos anos, como o São Paulo gosta de contratar, né? Medalhão, com 30 e poucos anos, fim de carreira e salário alto. É o tipo de contratação, o perfil de contratação que o São Paulo mais fez nos últimos tempos. E ele já foge completamente disso, porque ele tem 25. Né? É um jogador que talvez não seja... Na verdade, talvez não. Que não está nem no seu auge ainda. Porque ele só tem 25 anos de idade. Entendeu? É jovem ainda. Dependendo de mercado, você pode até vender ele depois, porque ele só tem 25. Né? O Marcos Antônio, por exemplo, tem 25 anos e tem muito mercado. Valorizado, já teve proposta para sair com 25 anos de idade. Então, uma idade boa aí. Não conheço o jogador, mas pelo que eu vi, pelo que escutei de pessoas, né, cara, nas redes sociais, que acompanham, fala que é uma aposta interessante. Você acha que é um bom jogador? Não é? É uma boa? Dá o papo reto aí nos comentários, beleza? Vamos seguindo aqui agora. Segundo o Gabriel Sá, o São Paulo trabalha com uma definição muito clara para a posição de goleiro. Rafael, titular absoluto. Carlos Coronel, opção imediata. E o terceiro goleiro é o João Pedro, do Sub-20 aí, do São Paulo, tá? E o que tem a ver, Gabriel? O que tem a ver? Que comentamos a informação de que o Yang e o Felipe Preis, que são 2 goleiros de Cotia, não devem ter os seus contratos renovados. São Paulo não deve nem fazer proposta para manter esses 2 jogadores. A tendência é que eles saiam aí no final do contrato, né? No caso, o contrato acaba no final do ano, e a partir do mês que vem, julho, ambos já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe que quiser. Né? No caso, assina em julho um pré-contrato e no final do ano, né, fica livre aí para se apresentar esse clube que assinou um pré-contrato. Eu já dei minha opinião, tá? O Felipe Preis, eu não dá nem para avaliar, porque a gente não viu nada dele. O Yang a gente viu um pouquinho, pouca coisa, mas viu. Mas pelo que ele mostrou, eu acho que valeria muito a pena se renovar o contrato dele
emprestar para ganhar experiência, ganhar rodagem, se desenvolver em outro clube e voltar um pouco mais pronto, mais experiente para o São Paulo. Porque eu acho que talento ele tem. Ah, Gabriel, tomou 6 do Fluminense. Deve ser, então, o primeiro time na história do futebol que toma uma goleada, porque o goleiro falhou em 6 gols. Né? O time jogou pra cacete, só ele falhou, por isso perdeu de 6-0. Claro que não foi responsabilidade 100% dele tomar 6 gols. Claro que tem esse crivo no currículo dele, né? Isso não tem como tirar. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que ele tem talento, acho que ele pode ser um bom goleiro. Aí um cara muito alto, envergadura gigantesca. Eu acho, tá, que tinha que apostar nele. Tá? Ah, Gabriel, falando que ele tem que ser titular? Não, cara. É renovar o contrato dele e emprestar para outro time. Depois, daqui 1 ano, 2 anos, ele volta mais pronto. Na minha opinião. Mas pelo menos é isso que eu acho. Bom, Dorival Júnior aprovou um atacante para atuar após a Copa do Mundo no tricolor. Gustavo Santana deve receber mais oportunidades no time profissional. Ele foi comprado recentemente, em definitivo, pelo tricolor junto ao Cuiabá. Deu até uma polêmica, porque o São Paulo foi acionado lá num órgão que fiscaliza essas transações nacionais, né? Porque o Gustavo Santana, ele acabou atuando contra o Cuiabá enquanto ele estava emprestado ao São Paulo. E aí o que acontece? Acionou-se ali uma cláusula e o São Paulo teria que pagar uma multa, algo do tipo ali, e acabou que São Paulo não pagou. Mas depois pagou, né? Incluiu na compra em definitivo. São Paulo pagou acho que 2 milhões de reais para comprá-lo, né? Bom, por ter estourado o limite de idade, o Gustavo Santana não pode mais jogar pelo Sub-20. Por conta disso, ele chegou a ficar algumas semanas treinando sozinho lá no CFA Laudo Natel em Cotia, até ser chamado para o time profissional. No jogo contra o Botafogo, Gustavo foi relacionado pela primeira vez para uma partida no time principal. O perfil agrada a comissão técnica. Dorival Júnior gostou bastante do centroavante. As características do jovem são consideradas complementares às de Gonçalo Tapia e André Silva. Gustavo Santana surge como uma nova alternativa no setor ofensivo do tricolor. Tapia tem chance de ser vendido na próxima janela de transferências, assim como André Silva também, que já recebeu diversas sondagens. Dorival Júnior aprovou Gustavo Santana, a ver se ele vai ter oportunidade de jogar, né? Tem ele, tem o Rian Francisco também, né? São duas joias de Cotia aí que podem ter oportunidades, reforçando o time do São Paulo. Você daria mais oportunidades pro Gustavo Santana ou é melhor ficar com Tapia, André Silva mesmo? Comente aqui abaixo. E o São Paulo quer negociar ao menos 7 jogadores no mercado na próxima janela de transferências. A ideia da diretoria são paulina é aliviar a folha salarial e abrir espaço também para possíveis novos reforços, né? Um dos nomes que já foi liberado pelo clube para procurar um novo clube foi o do Cédric Soares, né, rapaziada? O lateral direito tem contrato com o tricolor até o final do ano que vem. Ele recebe um salário considerado alto, né, e não convenceu a atual comissão técnica. O São Paulo já comunicou os representantes do jogador para buscar um novo clube para ele, né? O staff do Cédric já fez contatos com alguns clubes do exterior. Antes mesmo disso, o Cédric já tinha recebido algumas sondagens do futebol português, até por isso o staff do atleta prioriza um retorno para Portugal, né? A diretoria tricolor aguarda propostas para negociar o Cédric. Desde a chegada de Dorival Júnior, o Cédric acabou perdendo espaço, teve uma oportunidade aqui e outra acolá, mas não agradou, né? Não convenceu a comissão técnica de Dorival. Quem deve ganhar mais chances é o Igor Felisberto. Na atual temporada, Cédric fez 16 jogos, não teve nenhuma participação em gol, meu Deus, fraco. Na temporada passada ele fez 44 jogos e deu 3 assistências. O lateral direito ele não conseguiu, como eu falei, convencer a atual comissão técnica e deve deixar o tricolor para a alegria de boa parte da torcida são paulina, né? Continuando, para finalizar agora, rapaziada, São Paulo tem recebido diversos nomes no mercado da bola, tá? Empresários aos montes estão oferecendo seus atletas ao tricolor, sabendo da necessidade do clube em reforçar o elenco, né? Vários desses nomes sequer são, assim, nomes que agradam ou que terão negociações abertas, né? E nos últimos dias, Nico Lopes foi oferecido ao São Paulo. O nome do uruguaio foi debatido internamente no clube, chegou a ser conversado sobre as possibilidades, contudo, acabou que não agradou a comissão técnica de Dorival Júnior. A avaliação é que Nico Lopes não tem o perfil procurado pela direção no mercado. Além da questão técnica, fatores como idade, projeção esportiva e lado financeiro também impediriam ali um avanço. Essa é a versão contada por fontes internas ali que deram
essa informação para a imprensa, mas vale lembrar que o Nico Lopes tem 32 anos, mesma idade do Vitor Sá, que foi contratado praticamente, né? Tem um acordo verbal, 3 anos e meio de contrato. Ou seja, questão da idade é a pura falácia, é uma mentira, porque você não pode contratar o Nico Lopes, que tem 32. Mas você pode contratar o Vitor Sá, que também tem 32, dar 3 anos e meio de contrato para ele, R$1 milhão de salário? Não faz o menor sentido. Essa diretoria é uma diretoria que mente pro seu torcedor. É uma diretoria que não tem transparência com o seu torcedor. E isso não é de hoje. Não é de hoje. Por isso que o torcedor, ele abandona o estádio. Ele não compra mais produto oficial. Ele deixa de ser sócio torcedor. Ele cansou de ser trouxa. Cansou de ser enganado. Tá ligado? Falando ainda sobre o Nico tem contrato com o Nacional do Uruguai até o final deste ano, né? A partir de julho poderá assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. Ele é centroavante, mas pode jogar também como segundo atacante e como ponta direita. Se destacou atuando pelo Internacional aqui no Brasil, né? E jogou por outros clubes no exterior também. O São Paulo descartou a contratação, mas você aceitaria Nico Lopes no São Paulo? Acha que poderia ser um bom reforço aí para o ataque são paulino? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. O São Paulo, por enquanto, só tem ali um acordo verbal com o Vitor Sá, tem negociações com o Arthur Chaves, as negociações estão em andamento neste momento. São Paulo busca a liberação junto ao Hoffenheim da Alemanha e a outras funções, por exemplo, volante. São Paulo tem negociações com o Newton, ainda sem nenhum avanço significativo. Vamos ver o que a diretoria vai aprontar aí nas próximas semanas, né? Enfim. Galera, é o seguinte. O São Paulo, ele recebe ali a notícia melhor de todos os tempos, que é o Flamengo, ele não tem interesse mais em contratar nesta janela o Marcos Antônio. Claro que o interesse voltaria pelo Marcos Antônio se o Flamengo não for bem esse resto de ano que ele tem pela frente. Agora, ele indo bem ou não, também dependendo do que o Marcos Antônio faça, o Flamengo pode voltar. Mas para agora, a informação que foi divulgada por setoristas flamenguistas é que os caras eles têm ali de 90 a 120 milhões para divulgar, para contratar, e que o Marcos Antônio custa muito mais do que isso, então é carta fora do baralho. Eles não querem mais o Marcos Antônio neste primeiro momento. O que para o São Paulo é muito significativo, né? O técnico Dorival Júnior, quando ele foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo em 2023, ele conseguiu um caras assim de menos nome, como o Wellington Rato, como o Rodrigo Nestor, como o Alisson, como o Pablo Maia, como o Caio Paulista. Foram caras que eles foram surgindo ali no São Paulo e dando um encaixe pro time do Tricolor. Só que o Dorival é um baita técnico conceituado e vencedor. O Marcos Antônio no São Paulo, ele foi o jogador que ele conseguiu levar o técnico Zubeldia lá pra cima, o técnico Crespo lá pra cima e o técnico Roger Machado lá pra cima também. Então o Marcos Antônio é um cara que ou ele joga e o São Paulo é um bom, ou ele não joga e o São Paulo é outro ruim. Ele é o termômetro, ele é o cara que muda a batida de bola do São Paulo, ele é o cara que dita como que o São Paulo vai trabalhar a bola naquele meio campo, o ritmo de jogo, a velocidade, ele é o cara mesmo. E ele é um jogador que é do São Paulo. O São Paulo fechou ele lá com a Lazio, tem que pagar em vários anos, mas ele já é do São Paulo. Já está nesse custo enorme que o São Paulo tem de dívidas aí. Marcos Antônio também já está nessa folha de pagamento. Então, ele é do São Paulo. Para tirar, tem que comprar do São Paulo, não tem nada a ver com a Lazio mais. E é o jogador que com o Dorival, ele pode vir a ser o que o Dorival tinha na época que ele era campeão com o São Paulo, com o Santos, com o Palmeiras, com o Flamengo. Ele é um jogadoraço. Se não bastasse, o fato do Flamengo querer o Marcos Antônio também é um termômetro de valorização, não é? Você mede a temperatura ali, o Flamengo quer o cara, quer dizer que o São Paulo tem um jogador que está entre os melhores do Brasil na sua posição. E quando eu digo do Brasil, eu tô falando do futebol brasileiro. Tô nem olhando para como chama lá, os caras da seleção brasileira, lá Casemiro, o outro lá, o Bruno Guimarães, esses pé torto aí, Rafinha, ponta direita. O que esses caras estão fazendo ali é um vexame em alguns aspectos. Então o Marcos Antônio ele é um dos melhores jogadores do mundo na posição. E ele voltou. E ao voltar agora, ele vem para mudar aquele São Paulo de patamar de novo, como ele já fez em 3 oportunidades diferentes. Basta agora o Dorival conseguir mesclar. Mas a notícia para os São Paulinos que precisam muito agora de uma notícia boa é fundamental.
O Victor Sá fechando mesmo, vai fechar com o São Paulo, 1 milhãozinho por mês a partir do ano que vem, 3 anos e meio de contrato a partir de agora. É uma contratação bastante questionável, né? Não é um cara, você não vai analisar mais o quanto o cara joga de bola. Quando você envolve no mundo do futebol e tem esses valores envolvidos, esses valores eles são significativos. O Calera é um bom jogador? Claro que é. Calera ganha 600 mil reais por mês, tá ótimo. Calera é um bom jogador? Calera ganha 1 milhão e 800. Não, não é um bom jogador. Então o valor importa muito. O Victor Sá, que era para comemorarmos muito mais a contratação, ele não tá vindo para comemorar pelos valores envolvidos e o tempo de contrato de um cara já de 32 anos. Quem que dá para comemorar mesmo é o Lucas Ramon, por exemplo. São Paulo trouxe o cara de graça, chegou aqui de graça para jogar no São Paulo Futebol Clube e hoje o São Paulo está querendo emprestar o Mike diante de 2 propostas que recebeu e também mandar o Cédric Soares embora, poder ir embora sem ficar com aquele buraco de falta de lateral. Hoje o Lucas Ramon é o tipo de cara que ele consegue se destacar no meio de todos com extrema velocidade, uma força física invejável, incrível de ver mesmo, e é o tipo de cara que realmente, quando ele vai pra frente, difícil ele errar no cruzamento, chuta pro gol, ele é agudo, ele é incisivo quando tem que ser protagonista no jogo, né? Agora, quando ele tá no sistema defensivo, ele é um monstro, ele é verdadeiramente um monstro, Lucas Ramon. Eu lembro do Igor Vinícius, que era um cara que questionavam muito a qualidade dele, e também do Rafinha, né? Que questionavam muito a parte física dele. O Rafinha, no sistema defensivo era bom, não passava do meio campo. O Igor Vinícius, no sistema defensivo era horroroso, mas ele ia até a linha de fundo sempre. O Lucas Ramon, ele é a qualidade do Rafinha no sistema defensivo e também aquele futebol agudo do Igor Vinícius, por exemplo. Tem muitos outros melhores até, que ele vai até o fundo e cruza. Então, com o Dorival, com certeza esse jogador ele vai ser classe A. Esse, o Lucas Ramon, é o tipo de jogador que muito em breve vai ter aí Major League Soccer, Emirados Árabes querendo levar ele do São Paulo, porque ele é monstro, joga numa posição que tem um raro futebol, aí quase não tem lateral direito no mundo inteiro, e nós temos o cara. Se nós olharmos pro São Paulo agora, copo meio cheio, copo meio vazio, nós temos o copo quebrado. É o torcedor virando as costas. Mas analisando o Marcos Antônio, o Arthur, o Lucas Ramon, o Alan Franco, o Sabino, são caras da primeira qualidade de futebol. São caras que sim, o torcedor são paulino tem muito a comemorar que tem esses caras. Falta ajuste, falta seriedade, falta uma diretoria de futebol, faltava jogadores como Luciano e Caleri largarem um pouquinho o protagonismo e serem peças do elenco e não aqueles caras de obrigatoriedade de você colocar como titular. O São Paulo acompanha de perto a situação de Everton Cebolinha e pode se tornar um dos concorrentes na disputa pelo atacante do Flamengo. Com a aproximação da janela de transferências, a diretoria tricolor segue avaliando oportunidades de mercado para reforçar o elenco comandado por Dorival Júnior. O nome de Cebolinha ganhou força nos bastidores após informações apontarem que diversos clubes brasileiros monitoram a situação do jogador. Além do São Paulo, equipes como Vasco, Corinthians, Grêmio, Internacional e Cruzeiro também estariam atentas a qualquer movimentação envolvendo o atacante rubro-negro. A possível investida do tricolor tem relação direta com a chegada de Dorival Júnior. O treinador trabalhou com Cebolinha no Flamengo e conhece bem as características do atacante, que viveu momentos importantes sob o comando do técnico durante sua passagem pelo clube carioca. Mesmo sem uma negociação formal em andamento neste momento, o São Paulo mantém o jogador em seu radar. A avaliação interna é de que o ponta possui qualidade para agregar experiência e poder de decisão ao setor ofensivo, especialmente em jogos de maior exigência técnica.